Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ficamos em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos na presença do Senhor para estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, como sempre, que o Teu Santo Espírito tenha toda a primazia, toda a direção para nos instruir nessa noite, para que entendamos um pouco mais, ó Deus, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nas Santas Escrituras. Abençoa, Senhor Deus, os Teus servos que já chegaram, também os que estão vindo e aqueles que não puderam vir, talvez por motivo de enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cure, Senhor. Abençoa também, ó Pai, se for outro motivo, talvez atraso, alguma coisa, que o Senhor venha também guardar-nos, livrar de todo mal. Muito obrigado, Pai, por estarmos encerrando mais um módulo. E muito obrigado porque aprendemos alguma coisa do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, e que cada dia mais tenhamos sede de aprender a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos para hoje a nossa última aula. Hoje estaremos encerrando, né, os 5 livros, o Pentateuco. E vimos aí que Pentateuco significa justamente isso, né? Os 5 rolos. E a aula 5, hoje nós falaremos sobre Deuteronômio. Esse nome aí, né? É estranho, né? Um nome comprido. Às vezes a gente até embanana para falar mesmo, coisa natural. Mas nós vamos entender o porquê que foi dado esse nome. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que nós façamos leitura de 3 versículos. Depois nós vamos para mais 2 versículos, só que lá em Deuteronômio. Vamos para Mateus. Fecha para mim ali, irmão. Não estão gritando aí. Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4, o 7 e o 10. Lembrando do estudo sobre bibliologia, preste atenção nisso aqui, ó. Vou falar mais uma vez. Mateus capítulo 4, ponto. Versículo 4, vírgula. Versículo 7, versículo 10. Quando os irmãos forem dividir os versículos que não tem um versículo logo em seguida, coloca uma vírgula, tá? Se for do 1 ao 10, aí os irmãos colocam um hífen, né? É hífen? Um hífen no meio. É uma ligação, tá? Quando for versículos isolados, coloca sempre uma vírgula, tá, irmãos? Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu vou aproveitar também e ler aqui o versículo 6. E disse-lhe o diabo, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Vamos para Deuteronômio, que é o livro que nós estaremos falando um pouco sobre ele hoje, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Capítulo 8, olha aqui outra coisa interessante. Nós vamos pular de um capítulo para o outro. O que é que tem no meio? Ponto e vírgula, né? Ou seja, é como se estivesse mudando de assunto, tá bom? Então, colocou um ponto e vírgula. Se você vai mudar de capítulo para outro capítulo, coloca um ponto e vírgula. Vamos lá para capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome,
e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tá? Então, vou aproveitar também aqui, Salmo 91, Salmo 91, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12, eles te sustentarão, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Irmãos, o que tem aqui dos versículos ali de Mateus 4 e dos versículos que nós lemos aqui, o que tem a ver um com o outro? Vamos lá. Exatamente. Mas citando não só o Salmo 91, mas citando o que? Deuteronômio. Então Jesus, irmãos, ao responder o diabo, ele usou 2 textos de Deuteronômio. Por isso, irmãos, que o livro de Deuteronômio é um livro importante, porque Jesus usou isso, irmãos, para confrontar o diabo. Apesar que o de Salmo, quem usou foi o diabo para Jesus. Só que Jesus, ele não respondeu com nenhum versículo, tá? Naquela questão ali, tá bom? Então, 2 vezes Jesus usa ali o livro de Deuteronômio para responder ao diabo. Por isso, irmãos, que o livro ele é muito importante, tá? Já vou adiantar para os irmãos aqui, como eu já falei aqui, eu não vai ter todos os slides, tá? Mostrando coisa por coisa. Quando for aqueles lugares aqui importantes, a gente vai sempre dar uma frisada para os irmãos, tá bom? Mas nós não vamos estar nos atendo muito ali não. Nós vamos ficar com o livro hoje, tá? Então vamos para a visão panorâmica da matéria. Nós estudamos então na primeira aula a introdução ao Pentateuco. Vimos aí 2 aulas, que foi sobre Pentateuco e Gênesis. Depois vimos Êxodo, depois vimos Levítico e Números na quarta, né? E hoje encerramos com Deuteronômio. E aqui temos o esboço da aula de hoje. Temos aí a introdução, depois temos uma parte só, né? Orientação quanto ao comportamento das tribos. E aí nessa orientação nós vamos ver o primeiro discurso de Moisés nas campinas de Moabe, o segundo discurso de Moisés, o código deuteronômico, o terceiro discurso de Moisés, o quarto discurso de Moisés. Depois vamos ver Josué, a escolha de Deus, a lei na vida do povo de Israel, a rebelião futura de Israel. Em seguida vamos falar alguma coisa sobre o cântico de Moisés. Moisés sobe ao monte e vê a terra de Canaã. Ele traz uma bênção aqui, uma bênção poética. E por último, irmãos, nós vamos falar alguma coisa sobre a morte de Moisés. Bom, vamos lá. Nessa última lição, nós vamos ver aqui, irmãos, sobre o 5º livro de Moisés. Ele é chamado de Deuteronômio pelos tradutores da Septuaginta. Isso aconteceu em 255 a.C. E séculos mais tarde, Jerônimo, ele colocou o nome ali que significa, chamou também Deuteronômio, e esse nome significa segunda lei. Alguns falam repetição da lei, tá? Mas é certo, irmão, Deuteros significa repetir, tá? E nômio significa lei. Então nós vamos ver aqui o porquê que Moisés repetiu essa lei. No hebraico, irmãos, não está, os hebreus, os israelitas, eles não conhecem como Deuteronômio, tá? E outra coisa interessante, vamos ler Deuteronômio 17, 18. Deuteronômio 17,
e 18. Diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, aqui falando sobre os reis que viriam, Deus já tinha em mente, irmãos, que o povo teria rei, tá? E ele vai falar, olha, quando esse rei subir ao trono, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Aqui está o motivo do porquê que colocaram o nome de Deuteronômio. É essa razão aqui, tá? Que deveria ter uma lei sempre perto do rei. Tiraram dessa palavra aqui para que essa lei fosse lida constantemente e estivesse ao lado do rei. Mas, irmãos, os rabinos, eles não aceitam, eles dizem que isso aqui é uma controvérsia, tá? Porque esse texto aqui, e eles têm razão, irmãos, por um lado eles têm razão, aqui não está falando de Deuteronômio, aqui está falando da Torá, de toda a lei de Moisés, ou dos 5 livros da Bíblia Sagrada. Então não é somente Deuteronômio, mas na Septuaginta, quando estavam traduzindo, tiraram desse versículo aqui a razão de chamar repetição da lei, tá? Então no hebraico, irmãos, não está Deuteronômio, mas no hebraico é Devarim. Repita comigo, Devarim. Pronto, irmãos, já falaram aí em hebraico, mais uma palavra em hebraico. Quem lembra aí de Gênesis? Qual é o nome em hebraico? Bereshit, né? Vamos lá, Êxodo, Shemot. Vamos repetir? Qual é o Gênesis? Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra. Qual o nome? Vaikra. E Números? Não. Aí já está falando em línguas estranhas. Bamidbar. Qual o nome? Bamidbar. Tá? E Deuteronômio significa Devarim. Tá? Então são os 5 livros. Eles não falam Deuteronômio. Não existe essa palavra para eles. Eles falam Devarim. Tá? Devarim. Que significa o quê? Palavras. Por quê? Porque no início de Deuteronômio, vamos lá, no início de Deuteronômio, o que está escrito no primeiro versículo aí? Vamos achar aqui. Estas são as palavras aqui, essa palavra aqui, palavras, no hebraico é Devarim. Eles tiram disso aqui. Bereshit, começo, tá? E todos ali, irmãos, do início, quando está ali, né, Números no deserto e por aí vai. Então eles tiraram, lá no hebraico, Devarim significa palavras, tá? É o próximo slide aqui. Não, aí vamos lá, data e local, que foi escrito por volta de 1645 a.C. E qual a localidade em que foi escrito? Eles estavam ali próximo do Rio Jordão, ainda não tinha atravessado o Rio Jordão, claro, porque eles só vão atravessar com Josué. Então foi antes ali, próximo ao Rio Jordão. Quantos dias para escrever esse livro? Mais ou menos 40 dias Moisés escreveu esse livro, segundo a tradição. O autor não tem nem o que falar, Moisés. O problema, irmãos, é o capítulo 34. Nós temos 34 capítulos, mas no capítulo 34, o que acontece lá? Moisés morre, e aí tem... Quem é que escreveu ali
né, a continuação daqueles versículos depois da morte Então não tem, irmão, não tem como a gente fugir disso aí. Não fala, a Bíblia não fala que foi Josué, mas não tem como correr. 100% de chance que tenha sido Josué que escreveu as últimas partes ali do capítulo 34, tá? No nosso capítulo 34, irmão, né? Porque a Bíblia não tinha capítulos. Então vamos lá. Vamos continuando aqui na nossa introdução. Depois da jornada de 38 anos vagando pelo deserto, o povo se acampou nas proximidades de Jericó, e ali Moisés repetiu para o povo as palavras da lei. Por qual motivo houve essa repetição? Pelo menos 2 motivos. Primeiro, o povo que nasceu e aqueles que tinham 20 anos de idade, eles agora, quem tinha 20 anos de idade, agora estava com 60 anos de idade. E aí, como Moisés já estava próximo da sua morte, ele repete toda a lei, como ele leu lá nos pés do Sinai, ele vai repetir toda a lei, ele vai enfatizar, tá? E aqueles que sobreviveram também, a tendência, irmãos, era de 40 anos depois, 38 anos para ser mais exato, eles terem esquecido alguma coisa. Então, 2 necessidades: para aqueles que não conheciam a lei direito, né, falada, expressada ali por Moisés, ele leu toda ela para eles, e também para aqueles que tinham esquecido a lei, estavam esquecendo a lei. Essas 2 razões porque foi lido, tá? Vamos aí, irmãos. Primeiro, o segundo ponto: orientação quanto ao comportamento das tribos. Aí, como eu disse para os irmãos, eu vou aqui dar uma pincelada, irmãos, tendo em vista a nossa prova, eu vou dar uma pincelada junto com os irmãos sobre o primeiro discurso de Moisés nas campinas de Moabe, tá? Moisés, ele traz ali, ele faz o seu primeiro discurso. Quantos discursos ele vai fazer? 4 discursos. E no primeiro discurso, o que ele traz, irmãos? O que ele fala? Ele traz ali à memória alguns fatos que aconteceram. Ele não chega direto falando sobre a lei, mas ele fala de alguns fatos que aconteceram. Quais foram esses fatos? E ele traz à memória. Ele inicia falando sobre a promessa que foi feita para Abraão. Irmãos, não adiantava aquelas pessoas bater no peito ali dizendo: Deus prometeu, foi para nós. Primeiramente, Deus fala claramente: a promessa que eu fiz para Abraão. Vocês são cumprimento da promessa que eu fiz para ele, tá? Então ele vai falar sobre isso aí. Ponto 2, Moisés relembra o povo sobre a escolha dos auxiliares, tá? Quando ali Jetro, ele dá aquelas orientações ali para ele, e ele repete isso aqui também. Nós não vamos falar mais nada sobre isso, tá? Ponto 3, Moisés relembrou o povo de quando os espias foram olhar a terra, tá? E uma coisa interessante aqui, irmãos, e aí é o que eu estou falando, irmãos, eu estou aqui para aprender, e na aula passada, eu falei assim, olha, parece que Deus não tinha mandado eles enviar os espias, mas agora, irmãos, eu aprendi que Deus mandou também, e Moisés fala sobre isso em Números, olha aqui, em Números 13, versículo 1 e 17, Deus mandou sim, tá? Mas o problema, irmão, não foi enviar, o problema foi que eles voltaram, e eles trouxeram um relato totalmente desvirtuado daquilo que Deus tinha falado, tá? Então, ele relembra isso aí, e é o fato, irmãos, que da história de Israel no deserto, é o fato mais triste que existe.
é isso aqui, porque eles simplesmente, irmão, eles rejeitaram a promessa de Deus, eles cuspiram na promessa de Deus, tá? Então, no ponto 4, o relato dos 10 espias influenciou o povo, né? E Moisés vai falar sobre isso aí, e aí acontece aquele grande problema. Moisés relembrou 38 anos depois de como Deus cuidou do povo. Aí, irmãos, ficou aquele ponto ali, né? Moisés entra em ação para dizer que Deus, ele sempre cuidou do seu povo. Aí acontece um ponto importante também, no ponto 7, é a reação do povo. Quando Deus fala assim: olha, eu não vou mais com vocês. Um grupo de pessoas, nós não sabemos quantas pessoas que foram, levantou-se e foi entrar na terra com a sua própria força. E aí Moisés falou assim: olha, não vão, porque Deus não está com vocês. E eles foram, e muitos morreram por causa dessa situação aí, tá? Foi um grupo lá: não, nós vamos, agora nós vamos de qualquer maneira. Então aconteceu esse problema também, e Moisés fala sobre isso aí. Ponto 8, Moisés também vai descrever as dificuldades que o povo encontrou, né? E ele vai dizer: Deus sabe que vocês estão nesse grande deserto. E aí ele vai falar, irmãos, realmente o próprio Deus não estava enganando ninguém. Quando eles entrassem naquela terra lá, eles iriam encontrar os gigantes. E aí diz de um rei aí, né, aonde ele tinha a sua cama, e diz até o comprimento da cama dele. A cama dele media 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. A cama do rei de lá daquela terra. Então, irmão, o povo estava, quando houve aquele relato ali, eles estremeceram. Mas, irmãos, o que eles esquecem, e que muitas vezes nós esquecemos também, é que o Deus que promete é o Deus que é maior do que qualquer gigante que tem aqui nessa terra, né? Então eles esqueceram disso aí, infelizmente. E aí, irmãos, ponto 9, o silêncio de Deus. Desse episódio aqui, irmãos, desses episódios aqui, quando Deus fala que eles vão morrer no deserto, até 38 anos existe um silêncio. Ninguém sabe o que aconteceu nesse período. Existe aí um lapso de tempo, aonde já mostra eles, muitos morreram, né? Aquele povo todo morreu, e agora começa uma nova história. E aí a gente fica pensando, por que existe esse silêncio? Eu vejo que aquele problema, irmão, foi tão triste, aquela situação das pessoas se levantar contra Deus, se levantar contra Moisés, se levantar contra Josué, se levantar contra Caleb, se levantar contra Arão. Foi tão triste, irmãos, que eu creio que Deus não quis que relatasse nada mais desse povo. Foi apagado a história desses murmuradores. Eles não tiveram mais história. Por isso eu bato na tecla que eu falei na última aula. Irmãos, murmuração é um caso sério. É um caso sério. E murmuração não mudou não, irmão. Tá? Muita gente pode ficar fora do céu por causa de murmuração. Tá? Então não brinque com murmuração. A murmuração é você conversar entre os dentes mesmo, é você ranger os dentes, é você não concordar com as coisas, é você resmungar, é ir se levantando contra as pessoas. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, de erros, não, de maneira nenhuma, não é concordar com o erro, não, de maneira, mas existe meios para você tentar resolver essa situação, não é sair fermentando e semeando contenda entre irmãos com a murmuração. Deus está vendo isso aí, tá? É um caso sério. Ponto 10, Deus age quando quer. Irmãos, não tem como marcar um momento para Deus, e Moisés vai falar sobre isso. Ele faz tudo na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer. Irmãos, esse cronômetro que nós temos ali, ó, 39, 40, 41, estou vendo ali,
Isso existe para mim e para você, para Deus não existe. Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí ele cita aqui vários exemplos aqui, de Faraó, de Nabucodonosor, de Ciro, né, que é profetizado muitos anos antes, que seria o libertador. E então Deus, irmãos, Ele trabalha de diversas formas. E aí no ponto 11, irmãos, essa aqui é uma das, na minha opinião, é uma das coisas tristes que eu vejo. Moisés, irmãos, ele chega para Deus, e ele falando, né? E ele falando com o povo. Ele fala: olha, eu cheguei para Deus e eu pedi para Ele: Senhor, me deixa entrar na terra. E Deus fala assim: não me fales mais neste negócio. É triste, irmão. O bichinho, ele estava querendo entrar mesmo. Ele estava querendo ver a terra. Ele estava querendo tomar posse, mas por causa de um vacilo, irmãos, que nós observamos que ele atingiu aquela rocha, e aquela rocha não era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, como Paulo vai falar isso lá na frente. E a rocha não pode ser ferida duas vezes. Jesus não pode ser crucificado duas vezes. A próxima vez, ele veio aqui para morrer em morte de cruz. A próxima vez que ele vier nessa terra mesmo, definitivamente, vai ser para colocar o juízo do trono branco. Então não tem esse negócio, tá? Porque você escuta de vez em quando: se Jesus vier de novo aqui, eles vão crucificar ele. Eu escutei várias pessoas falando isso aí, né? Não existe isso mais. Então Moisés, ele não entra, né? Por que Deus chama a Israel? Por que Deus forma Israel? Moisés vai falar sobre isso aqui. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, porque ele queria formar um povo sábio e um povo inteligente. Irmãos, não desprezando os outros países, mas o povo mais inteligente que existe na face da terra é o povo de Israel. Qual é a nação que consegue pegar a água do mar, tirar o sal dela para as pessoas beber? Ninguém faz isso em lugar nenhum. Israel faz isso, consegue fazer isso aí. Israel, irmãos, no deserto, isso aí é um cumprimento da palavra de Deus. Eles fazem florescer o deserto, isso através de irrigação que só Israel dá conta de fazer. Aqui no Nordeste as pessoas estão morrendo de fome, porque não tem como plantar, não tem como colher. Mas lá, irmãos, no meio do deserto, eles plantam, eles colhem como estivesse colhendo em qualquer lugar. Então a razão de Deus escolher Israel, primeiro, era para formar um povo sábio e inteligente, como diz aqui, né? Uma gente sábia e inteligente. E temos outras coisas, irmãos, tá? A medicina, cura de câncer, de alguns tipos de câncer, está vindo de Israel, e por aí vai, tá? E a outra razão é porque Deus queria ter comunhão com um povo, e esse povo era o povo de Israel. Deus também, Moisés vai falar sobre algumas profecias que se cumpririam depois, e uma delas, sabe qual era? Moisés já falando que se eles não obedecessem a Deus, eles seriam levados para o cativeiro, e isso se cumpriu cabalmente, tá? Vamos para o segundo discurso de Moisés, página 131. Aqui, irmãos, Moisés, ele não vai falar sobre algumas coisas que aconteceram, mas ele vai aqui citar algumas leis, testemunhos, estatutos e juízos, tá? Então no ponto 1, Moisés vai falar que a lei, ela não é para ser seguida de qualquer maneira, ela requer obediência. E isso ele vai falar claramente lá, que a lei, ela deveria ser lida constantemente para o filho. E o texto lá vai dizer que o pai deveria inculcar a lei na mente do seu filho. E inculcar, irmãos, no sentido literal, é abrir a cabeça e colocar lá dentro da cabeça do menino. Tá? Olha como que era importante a questão. E Moisés, através
Deus falando através de Moisés, vai dizer: você vai falar andando com o seu filho, quando você estiver assentado com ele, quando ele estiver deitado na cama. Você vai conversar, você vai falar sobre a lei para os seus filhos, né? No capítulo 8.2, no capítulo 8, Moisés fala ao povo do que aconteceu durante a jornada no deserto, de como o povo foi sustentado por Deus, e do porquê teve que passar tanto tempo no deserto. A razão era essa: Deus queria disciplinar esse povo. Era chicote mesmo, e o jeito de Deus chicotear era fazer eles dar aquelas voltas ali, tá? Ponto 3, Moisés recorda a infidelidade do povo, tá? Novamente Moisés enfatiza ao povo que Deus estava lhes dando aquela terra, não porque o Senhor gostasse tanto deles, nem porque o povo era bom e justo, mas por duas coisas: primeiro, porque Deus precisava destruir aquelas nações malvadas, e segundo, porque ele prometera a terra aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa, irmão, Deus formou a Israel também por um motivo: também destruir todas aquelas nações, os jebuseus, os cananeus, todas aquelas nações, e nações que tinham se levantado contra Deus. Então Deus estava usando a Israel também. Moisés, ele vai mostrar aqui claramente o exemplo de um intercessor. Ele é exemplo de homem intercessor, sim, porque o intercessor tem que ter caráter perdoador e assume os problemas das pessoas como se fossem seus, como se fosse da pessoa. E o que eu acho interessante, você vai encontrar isso não só em Moisés, você vai encontrar isso em Daniel, você vai encontrar isso em Neemias. Quando eles iam pedir perdão para Deus, eles falavam assim: perdoa o nosso pecado, nós pecamos. Porque Daniel, irmãos, quem era Daniel? Um homem íntegro que o anjo chegou e disse assim: Daniel, você é um homem muito querido no céu, você é muito querido no céu. No momento em que você começou a orar, já saiu a resposta, e eu vim aqui para fazer você entender o sentido da palavra. Irmãos, o homem, ele era querido no céu, mas ele vai dizer, quando ele está pedindo perdão, ele vai dizer: Senhor, nós erramos, nós pecamos contra o Senhor. Então, irmãos, não existe esse negócio da gente dizer, eu estou fora. Irmãos, quando um peca na igreja, a igreja toda tem que sentir isso aí, porque nós somos um corpo, tá? Então temos que ter cuidado com isso. Não existe esse negócio de ficar, ainda bem, mereceu esse aí. Não, de maneira nenhuma. Nós temos que sentir as dores. Volto a dizer, nós não temos que concordar com o pecado é outra coisa, tá? Então cuidado com isso aí. Moisés, irmãos, ele era um intercessor, tá bom? Vamos aqui, irmãos, para o Código Deuteronômio. Existem outras coisas aqui, mas vou pular aqui para a página 133. O lugar onde Deus colocará o seu nome. Deus, irmãos, novamente, ele vai enfatizar isso através de Moisés, dizendo que a tenda da congregação não deveria ficar em qualquer lugar. Não era assim, olha, vamos parar aqui, quando terminar a nossa jornada, a tenda pode ficar. Não, vamos desmontar ela vai ficar lá em Dan. Não, ela vai ficar em Zebulon. Não, Deus já tinha um lugar reservado para ela. E aonde? Primeiro foi em Siló, depois foi em Mispá, e depois, irmãos, o lugar definitivo, Jerusalém. E em Jerusalém foi com Davi. Davi trouxe tudo ali, a presença de Deus para a cidade santa, né? Mais adiante, irmão, ponto A aqui, vai falar sobre a questão aqui, né? Vamos aqui, mais adiante, tratando do mesmo tema, o Senhor orienta o povo quanto ao dízimo.
Quando um israelita residia longe da cidade onde Deus havia colocado o seu nome, ele podia vender os animais ou os produtos da sua terra, viajar até a cidade escolhida e ali comprava o que queria para oferecer ao Senhor. Não existia esse negócio, irmão, de trazer, por exemplo, vamos dizer que aqui fosse o lugar de sacrifício, e uma pessoa estava lá no Gama, vou colocar mais longe ainda, vamos lá em Ceilândia, a pessoa ia trazer um boi arrastando de lá até aqui? Não, era permitido que essa pessoa vendesse, né? E quando chegasse aqui, ele poderia comprar na cidade. Então, irmãos, a questão que Jesus, ele vai chicotear ali aqueles cambistas, não era pela questão de eles estarem vendendo boi, algumas coisas lá fora, não. Era porque eles estavam fazendo comércio daquilo que a pessoa, com dificuldade, estavam ali, ele vendia, chegava ali, ia comprar, as pessoas colocavam uma inflação em cima daquilo ali, vendia por um preço muito caro, e ainda o sacerdote recebia por aquilo ali. Por isso que Jesus, ele vai chicotear aquelas pessoas. Era normal, irmãos, lá do lado de fora, exatamente, lá do lado de fora, ter a venda dessas coisas, tá? Era normal. O comentarista, ele vai falar sobre isso aqui, tá? Então o problema ali foram os cambistas, né, que vai falar aqui no ponto B também. Irmãos, na página 134, vai falar sobre o profeta verdadeiro que se torna falso, tá? E aqui existe um ponto interessante. Aqui não está falando do profeta que profetiza mentira, mas aqui nesse ponto, porque o que profetiza mentira está escrito lá em Deuteronômio 18, tá? Aí sim, lá está falando sobre o profeta falso, mas aqui está falando de um profeta verdadeiro, um que profetiza e acontece. O problema aqui que é tratado é quando acontece, e aí esse profeta desvia essas pessoas para adorar outros deuses. Ele usava a profecia dele para poder trazer essas pessoas para deixar de seguir a Deus, para seguir outras pessoas. Esse profeta, ainda que ele tivesse profetizado uma coisa verdadeira, se ele desviasse o povo por causa dessa profecia verdadeira, aconteceu, ele teria também que ser apedrejado, ele teria que ser morto, tá? E o falso, irmão, não tem nem o que falar, ele morria também, tá? Ponto 3 aqui, irmãos, a mutilação do corpo. Existia uma proibição de que se mutilasse o corpo. Pastor, mas isso aí é uma coisa que acontecia? Acontecia. As pessoas, por causa de pessoas que morriam, dilaceravam o seu próprio corpo, tá? E por que Deus fala sobre isso? Porque era um costume que eles iriam ver quando chegasse lá na terra prometida, tá? Quando eles entrassem lá na terra prometida. Vai falar sobre o ano da remissão, tá? Sobre a questão do descanso da terra. Ponto 5, irmãos, uma coisa interessante também aqui, que os irmãos vão ver em Deuteronômio, sobre a questão dos israelitas pobres. O judeu que se empobrecesse deveria ser ajudado pelo israelita mais rico. E aqui existe um ponto interessante que está no Talmud, que é colocado aqui pelo comentarista. Segundo o Talmud, o que acontecia quando um israelita, ele empobrecia, a pessoa, olha o que ele vai dizer aqui, o Talmud orienta que caso um israelita tenha uma loja de calçados, por exemplo, ele deve emprestar dinheiro para que o seu compatriota coloque uma loja de calçados. Mas aonde? Longe dele? Não, do lado dele. Irmão, aonde que alguém faz isso? Você vai colocar a minha loja é de calçado, e eu vou te dar dinheiro, vou te emprestar dinheiro, para você colocar uma loja de calçado, e você vai colocar do meu lado.
Mas o benefício, irmãos, era para aquele que estava colocando uma loja ao lado, mas o benefício maior era para as pessoas que iriam comprar. Então não existia, não era para ter, pelo menos, né, pastor? Pelo menos não era para ter concorrência entre israelitas, tá? Não se sabe se isso aconteceu, e não tem nenhuma declaração sobre isso também. Exatamente, né? 6. Leis a respeito dos juízes. Deus, ele, através de Moisés, vai dizer que quando eles chegassem lá, deveriam colocar juízes. Preste atenção, juízes aqui não eram sacerdotes. Esses juízes aqui, eles legislariam entre o povo, veriam o que estava acontecendo. As coisas que tivessem fora do controle, eles levavam para os sacerdotes. No ponto 7, Deus prevê que os israelitas teriam reis. Então, irmãos, Deus não queria, é lógico, no início Deus queria uma teocracia, onde Deus seria o rei, mas ele já previa que lá na frente teriam reis, tá? Então não existe esse negócio de, eu estou com ciúme. Não, Deus já previa que eles teriam reis. A herança dos sacerdotes, os sacerdotes, irmãos, a herança deles era o próprio Deus, e eles viviam do que as pessoas davam para eles. E isso tem um ponto importante lá em Malaquias, onde os sacerdotes estavam deixando de cuidar do templo para poder trabalhar, e Deus chama a atenção ali naquela questão. 9. Deus proíbe que se consultem adivinhos e médiuns. Já existia, porque quando eles entrassem naquela terra, eles iriam encontrar os adivinhadores e os prognosticadores. O que é um prognosticador, irmãos? É alguém que recebe dinheiro para prever o futuro. Era o cigano, não é do jeito aí, né? Que eles leem a mão aí, essas coisas aí, né? Receber dinheiro para prever, e por aí vai. Por isso, irmãos, no nosso meio, preste atenção numa coisa aqui, no nosso meio não deve existir adivinho, porque, irmãos, tem gente que é desse jeito aí. Não, ele vai lá na profeta ou no profeta, para o profeta orar, para saber se ele pode tomar uma decisão. Irmão, isso é errado. Isso é errado. Profeta não é para predizer o seu futuro, o que você pode dizer, o que você pode usar. Eu comprei uma camisa, eu posso usar? Que cor que eu devo usar? É essa pessoa que eu tenho que casar? Irmão, cuidado com isso. O profetismo, irmão, que existe hoje através dos dons espirituais, não é para prever futuro, ao bel prazer das pessoas. Temos que ter cuidado com isso, irmãos, para não estarmos entrando pelo caminho de adivinhação na igreja. Natan foi inventar de fazer isso, Deus falou, quem mandou? Que foi falar para Davi fazer o tempo, da perguntou para ele. Exatamente. E mandou um profeta, né? E ele falou, não, faz aí que Deus é contigo. Quando ele chega na casa dele, Deus ainda fala assim, Deus ainda deixa ele chegar na casa dele. Quando ele chega na casa dele, aí Deus fala assim, olha, volta e diz para o meu servo Davi, não vai fazer o templo não. Faltou Deus falar assim, Natan, quem é você para falar isso? Eu mandei você falar isso. Quem vai fala para ele, não vai ser ele que vai fazer, vai ser o filho dele que vai fazer o templo, tá? Eu creio que essa palavra adivinha, aí nós entramos em tanta coisa que às vezes a gente usa, irmãos, né? É igual eu falo assim, adivinha, é uma questão de popular, adivinha, eu chego lá em casa e falo assim, eu falo assim para minha esposa,
Adivinha quem é que estava hoje lá na igreja? Né? Pronto, irmão, eu já não vou para o céu mais por causa disso, né? Porque eu falei sobre... Não, é uma questão de cultura, de palavreado, né? Agora, adivinhar mesmo, adivinhar. Faz aí um negócio aí para saber se eu posso ou não comprar alguma coisa. Se essa pessoa que eu estou do lado dela aqui é de Deus ou não é. Vai para a oração, vai para o jejum. A resposta, sabe qual era, irmão? Vai orar, vai jejuar, vai colocar a boca no pó, que Deus vai mostrar para você. É isso. Agora estão usando hoje, irmão, e me perdoa, tem gente recebendo dinheiro com isso. São os profetas do Pix. Tem na internet, tá assim, ó, tá assim, profetizando, irmão, e estão recebendo dinheiro. E bobo, irmão, otário é quem dá. Otário, tá? Vamos lá. Sonho, irmão, sonho tem que ter cuidado muito com o sonho, irmão. Eu como ali uma feijoada, e aí eu vou sonhar, irmão, com a Coca-Cola correndo atrás de mim, né? Ou então um porco gigante correndo atrás de mim. O que é, pastor? O que é? Você comeu feijoada, varão, e foi dormir. Cuidado, irmão, sonho não é dessa forma, irmão. Outra coisa interessante, irmão, se você sonha o mesmo sonho 3 vezes, aí, irmão, vai buscar que talvez Deus está querendo falar contigo alguma coisa. Mas se você sonhou uma vez, igual uma vez uma irmã, irmãos, eu vou ter que falar isso aqui mesmo gravando, né? Uma irmã chegou na igreja e falou lá, falou para o pastor, não, falou para o pastor, não, meu, no círculo de oração, ela pegou e chegou e falou assim: tem um pastor, tem um obreiro em pecado, tem um obreiro em pecado. Falou no círculo de oração. Pronto, irmão, quem é que estava lá? A esposa do pastor. Obreiro? Quem é obreiro na igreja? Quem é obreiro? O pastor não é obreiro? Ué. Então envolveu todo mundo. Quem é? Aí pronto, irmão. Zum, e aquele tudo. Aí o pastor chamou a irmã e falou: irmã, quem é que Deus mostrou que está em pecado? Qual é o obreiro, irmão? Não, eu não vi, não. Aí a irmã viu o quê? Eu vi uma gravata. Pronto. Aí ele: irmã, não faça isso não, irmã. Não faça isso não. Irmã, não fala isso. Deixa eu falar uma coisa para a irmã. Quando a irmã tiver alguma coisa para falar, fala para mim. Eu sou o anjo da igreja. Não fala no ciclo de oração isso não, irmã. Saiu da igreja, irmão. Saiu da igreja, tá? Então, são as coisas que estão... Cuidado com isso aí, irmão, tá? Cuidado com isso aí. Vamos correr aqui. Leis a respeito da guerra, irmão. Olha que coisa interessante. Deus, através de Moisés, vai dizer: se vocês forem para a guerra, 4 motivos para uma pessoa não ir para a guerra. Primeiro, edificou uma casa e acabei de construir minha casa e foi convocado para a guerra. Negativo, não vai não. Vai morar 1 ano na tua casa. 1 ano na tua casa, tá? Segundo, plantou uma vinha e não desfrutou. Olha, amanhã eu vou colher essas uvas aqui, vou fazer, né? Aí tocou lá a trombeta, está chamado para a guerra. Negativo, vai não. Vai desfrutar da tua vinha, tá? Outra coisa, um homem prometido à mulher, noivo. Se ele tivesse noivo, olha, viu, Paulo? Tivesse noivo, não podia ir para a guerra. Olha que coisa. Se tivesse noivo. E lá na frente, o recém-casado também, mas aqui nesse ponto era só o noivo, tá? Lá na frente também o recém-casado não podia, ele teria que ficar na lua de mel, tá? E em quarto lugar, irmão, 2 anos, né? Exatamente. E em quarto lugar, irmão, era o medroso. Quem for medroso não vai para a guerra, não vai. É o que aconteceu com Gideão. Quem for covarde e medroso, volte, porque o medroso, irmão, ele põe medo nos outros. O medroso, ele desanima os outros.
O medroso, irmão, ele é murmurador. O medroso põe defeito em tudo, tá? Então, esse aí não tem lugar na guerra, tá? Segundo, né, em relação à conquista das cidades, Israel, irmãos, ele ofereceria condições de paz. Sempre que ia entrar num local, eles falariam: olha, vocês querem se render ou não? Não, nós não queremos render, não. Então Israel entrava e massacrava. Se ele se rendesse, ficava como servente de Israel, tá? No capítulo 21 e 23 são apresentados estatutos dos filhos de Israel que deveriam observar em relação a cadáveres mortos encontrados. Encontrou um cadáver, ninguém tocava nele, fazia-se uma medição, tá? Colocava ali uma medição, os habitantes da cidade mais próxima fariam uma medição de distância entre a cidade e o cadáver encontrado, e fariam expiação diante de Deus por causa daquele cadáver. E aí, essa expiação diria que não foram eles que mataram aquela pessoa, e eles estavam livres da culpa que poderia vir por causa daquele cidadão ali, tá? O estatuto a respeito da mulher formosa feita prisioneira. Eles estavam numa guerra, e aí um dos soldados lá viu uma mulher lá que era bonita, ele poderia tomar ela como esposa, tá? Mas para isso ela teria que passar por alguns rituais aí. Ela teria que rapar a cabeça, tá? Algumas coisas aí. E também, irmãos, Moisés fala, se lá na frente ela quisesse ir embora, ela também poderia ir embora, depois de um tempo. A questão da primogenitura, sobre o filho primogênito de uma segunda esposa, porque o filho primogênito da primeira esposa é que deveria ter a primazia, tá? Mas se ele fosse da segunda esposa, tinha algumas regras também. A questão, agora aqui, irmãos, sobre os filhos desobedientes. Um filho ou uma filha desobediente, o que acontecia com ele? Ou com ela? Eles eram trazidos na frente do sacerdote e eles diriam: este filho, ele é rebelde e contumaz. Ele não dá ouvidos à nossa voz, a voz do pai, a voz da mãe. Os sacerdotes mandavam tirar ele para fora do arraial e apedrejavam ele. Apedrejava para matar, quando apedrejava para morrer mesmo. Não tinha esse negócio não. O filho rebelde, irmãos, era morto, tá? Vamos aqui, irmão. Deuteronômio vai falar sobre pendurar no madeiro. E quem era pendurado no madeiro era o quê? Maldito. E lá em Hebreus, né, lá em Gálatas, vai dizer que Jesus se fez maldito. Por que diz lá em Gálatas? Porque ele foi pendurado no madeiro, por causa de nós, por causa da igreja, tá? E quem fosse pendurado no madeiro, poderia isso acontecer, viu, irmão? Entre Israel, era costume da época, tá? Costume da época, era um tipo de tortura, tá bom? Irmãos, costume da época, cultura da época, tá? Essa pessoa, esse corpo lá, não poderia ficar até a noite. Quando fosse 18 horas, teria que ser retirado de lá, tá? Grande consolo, né? Grande consolo, mas tudo bem. A questão das vestimentas do homem e da mulher. Não terá trajo de mulher no homem, e nem trajo do homem na mulher. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Nós temos que ter cuidado, e eu não estou aqui desfazendo de costume, não, tá? Não. A gente tem que ter cuidado, porque muitas pessoas, eles pegam versículos do Antigo Testamento e eles ficam com aquele versículo ali, tá? Agora, como que era o traje do homem e da mulher?
eram quase iguais. Você sabia disso? Existia algumas diferenças, vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Traje de homem ali, à esquerda. Aquele ali estava tranquilo, né? Estava bem à vontade, né? O segundo, o que diferenciava nele ali? O cinto, tá? O terceiro também tinha um cinto, tinha também o alforje, igual a irmã falou aqui, né? E o traje da mulher, ali, ó. Irmão, basicamente, era igual, tá? Por que eu falo dessa forma, irmãos? Porque muitas vezes nós temos que ter cuidado, irmãos, tem que ter uma diferenciação sim, tá? Do homem e da mulher, tem que ter. Paulo vai falar sobre isso, que o traje da mulher tem que ser o quê? Moderado, um traje modesto, tá? Mas preste atenção, nesse ponto aqui, eles estavam falando para esse momento aqui. O traje do homem e da mulher tinha algumas diferenças, poucas, mas eram vestidos também. Por que eu falo dessa forma? Muitas vezes nós pegamos um versículo de Deuteronômio para firmar um costume, e nós temos que ter cuidado. O que eu tenho que fazer com esses versículos, irmãos, do Antigo Testamento? Tirar a essência dele. Quer ver um exemplo? Se esse versículo ele vale para nós termos para eu poder taxar sobre vestimenta, eu tenho que trazer a questão do apedrejamento de filho rebelde. E por que o apedrejamento de filho rebelde nós não pregamos? Não? Por que nós não pregamos, irmãos? Ah, não, isso aí não pode, isso aí ficou para a lei, era da lei. A diferença entre o traje da mulher e do homem também era da lei. Por isso, irmãos, que eu falo, nós não temos que estar fixado com um olhar literal na lei de Moisés, mas nós temos que tirar a essência dessa lei e trazer para as nossas vidas. Não, volto a dizer, não estou defendendo aqui que os costumes da Assembleia de Deus é tudo arcaico, não, de maneira nenhuma, tá? Mas nós temos que ter cuidado de pegar alguns costumes e firmar num versículo de Deuteronômio e esquecer os outros versículos. Então, cuidado com isso aí. Quando se falava, irmãos, em cingir o lombo, aqui que vai entrar uma diferença da vestimenta do homem. Vou mostrar para os irmãos aqui agora o que era cingir o lombo. Eu falei para os irmãos aqui, principalmente esses do meio aqui, ó, algo que tem aqui que diferenciava, geralmente a mulher não tinha, era esse cinto, tá? A mulher muitas vezes colocava um cinto bem fininho aqui, tá? Mas o homem tinha um cinto. Nesse cinto ele poderia colocar faca, ele poderia colocar outras coisas, mas existia um ponto principal, que era cingir os lombos, tá? Toda vez que você ouvir cingir lombo, é isso aqui, ó. Tá aqui o cidadão, ele está com a sua veste comprida. Geralmente, irmãos, uma diferenciação que tinha no traje do homem, da mulher, é que o traje do homem, ele era aberto do lado, até um certo ponto, tá? Como que era cingir o lombo, irmãos? Ele puxava o vestido, a vestimenta dele até em cima, ele puxava aqui, jogava para frente, trazia por debaixo, pegava as pontas e amarrava, e aí virava o quê?
um calção. Para quê? Para correr, para pular, para lutar. Ele, daquele jeito do ele não teria como lutar. Ele poderia até lutar, mas atrapalharia ele de lutar. Quando Deus fala que eles deveriam sair lá do Egito, eles deveriam estar preparados para sair, tá? E aí existem outras questões sobre essa questão de cingir os lombos, tá? Mas só uma curiosidade sobre essa questão da vestimenta do homem e da mulher. Por debaixo, era tudo livre? Não, a mulher e o homem tinham calções, né? O homem tinha calções por baixo. A mulher deveria usar alguma coisa também. É tanto, irmãos, uma coisa interessante. Isaías que diz, trapos de imundícia. Alguém já ouviu falar o que é trapos de imundícia? É porque naquela época não existia absorvente. Existia panos que as mulheres colocavam. E aqui esses panos ficavam ensanguentados. E esses panos eram chamados de trapos de imundícia. Aí Deus vai falar para Israel: as vossas obras, a vossa justiça, para mim, são trapos de imundícia. Tá? Vamos prosseguir aqui. Continuando aqui. Vamos terminar aqui agora. Tá? Daqui a pouco. Sobre a questão da ecologia, se você encontrasse um ninho com um passarinho, com a mãe ali, com os outros passarinhos, os filhotinhos, você poderia pegar apenas o filhote. Não deveria pegar a mãe deveria ser solta, porque ela poderia procriar, tá? Essa era uma lei, tá? Se você fizesse uma casa que tivesse uma laje, você deveria colocar um parapeito, porque se uma criança caísse lá de cima, o dono da casa era apedrejado, tá? Porque não colocou um parapeito. Sobre a questão de misturas de semente, colocar o boi e o jumento na mesma canga, tudo isso era proibido. Vai falar sobre o adultério, também sobre a questão aqui. Leis e estatutos importantes para aqueles dias. Pessoas com defeitos não deveriam entrar na congregação. Os bastardos não podiam entrar na assembleia. Alguns falam que Davi era um filho bastardo, a razão dele estar trabalhando e os outros lá na casa, alguns citam que ele poderia ser um filho bastardo, mas não há comprovação disso, tá, irmãos? Amonitas e moabitas não poderiam entrar também, mas nós observamos que Ruth, bisavó de Davi, bisavó de quem, irmão? De Davi, era moabita e entrou na linhagem de Jesus. Vai falar sobre a higiene do acampamento, aquilo que eu falei na aula passada, sobre ter uma pazinha, e quando você fosse fazer as suas necessidades, deveriam colocar num buraco e jogar terra em cima, igual o gato faz, né? Quando você fosse comer os frutos plantados por alguém, você chegasse na plantação de alguém que colheu uva, você poderia comer ali até falar chega, mas você não poderia pegar um cacho e falar, vou levar para minha esposa. Negativo, tá? Você deveria ficar lá, isso aí era considerado furto, tá bom? Lei sobre o penhor, o jornaleiro era o diarista. Sobre a questão de açoitar uma pessoa, irmãos, foi Moisés quem colocou que o açoite deveria ser até 40 açoites. E aí o judeu, irmão, malvado, o que eles faziam? Dava 39 chicotadas, para não completar 40. Aí no outro dia, era outro dia já, né? Vamos dar mais 39 chicotadas nesse cidadão aí? Bora, 39. Tá? Para não passar de 40, porque senão atingia a lei de Moisés, né? O Levirato, os irmãos já sabem muito bem sobre isso aí. O terceiro discurso de Moisés, ele vai falar sobre maldições e sobre as bênçãos. O quarto discurso de Moisés, ele vai falar sobre a cegueira espiritual do povo, vai falar sobre os 40 anos sustentados no deserto. Ele cita aqui um relatório
e ele vai falar claramente que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós, né? Vamos aí para Josué, a escolha de Deus. Josué não foi escolhido por Moisés, Josué foi escolhido por Deus, tá? Por isso que ele conseguiu ali substituir a Moisés tranquilamente. A lei na vida do povo de Israel. Depois de escrever todas as ordenanças no livro da lei, Moisés orientou os levitas e sacerdotes que a lei fosse lida a cada 7 anos, na festa da remissão e na festa dos tabernáculos, tá? Então essa lei deveria ser lida constantemente. Foi profetizado e foi falado por Moisés que esse povo se rebelaria futuramente. Moisés então canta um hino, tá? E ele está partindo agora para os seus momentos finais aqui na terra. Ele canta um hino. Depois disso, irmãos, Moisés sobe ao monte. Qual monte? Monte Nebo. Monte Nebo. Ele sobe ao monte, olha boa parte de todo Israel, né? Deus mostra, e alguém pode falar assim: Deus aumentou a visão dele para ele ver longe. Não, irmão, vou provar para os irmãos que não. Hoje, se você quiser ir ao Monte Nebo, é esse aqui, ó. Fica em Amã, na Jordânia. E ele teve essa visão aqui, ó. Essa visão aqui. Ali, à esquerda, está o Mar Morto, bem ali no cantinho, tá? Aqui, mais ou menos no centro aqui, está Jericó. Lá atrás, está uma parte de Jerusalém. Desse lugar aqui dá para ver uma parte de Jerusalém. Não dá para ver hoje por causa de poluição, por causa de nuvem, mas tem dia que é muito claro lá, aonde dá para ver muita coisa mesmo. E aí você vê ali, ó, nesse rumo está Hebron, nesse rumo aqui está o Heródion, logo mais em cima está Belém, ali essa setinha é onde estão essas cidades. Ramala, Jerusalém está aqui, ó, quase no centro aqui, e Nablus, Jericó está aqui nessa posição. Então, quem tiver dinheiro aí, irmãos, quiser subir ao Monte Nebo para poder ver o que Moisés viu, dizem que é uma das coisas mais exuberantes que existe. Aí tem algumas pessoas fotografando e o local aonde Moisés viu a terra. E aí eu encerro aqui com a morte de Moisés. Moisés morreu ou ele foi trasladado, irmãos? O comentarista levanta aqui algumas questões que Moisés poderia ter sido trasladado. Alguns pensam dessa forma, mas a Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia diz que Moisés morreu e foi sepultado. Se ele foi trasladado, por que ele teria sido sepultado? Eles falam isso porque Moisés, como Elias, que não morreu, apareceu para Jesus lá em Jerusalém. Mas, irmãos, a Bíblia fala que Moisés morreu e foi sepultado. Quem sepultou a Moisés? Quem sepultou Moisés? Miguel? Então, bora lá. Então, vamos para Deuteronômio 34. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, 34:5, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou. Este quem? Deus. O sepultou não vale. Poderia ter a participação, sim, mas aí a Bíblia diz que o arcanjo, o diabo foi contender, né, com o arcanjo. Cadê o corpo do homem, rapaz? Cadê o corpo do homem? E aí ele não falava nada. Ele não dizia: qual é o teu nome? Né? Como é que é o teu nome aí? É Exu não sei o quê? Não. Ele só dizia: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Só isso.
tá? Então, Deus sepultou, né? E pode ter tido a participação aí também, né? Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.